Oi, tudo bem? Boa Olá, noite. boa noite, Ademir. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Damásio. É, Nós vamos começar o curso, mini curso A Literatura Marginal Periférica Brasileira e o Cânone, Imbricações Estéticas e Editoriais. Quero começar agradecendo a presença de todos, boa noite. A professora Diana e a PUC pelo espaço, aos nossos orientadores, a equipe de produção aqui dos minicursos, né, principalmente o João Paulo, que está aqui nos bastidores. Eu quero falar para vocês lembrar, né, que o nosso programa de literatura e crítica literária está com as inscrições abertas para mestrado e doutorado. Essas inscrições estarão abertas até agora, o dia 28/4, então quem não fez ainda a inscrição, corra lá e faça. Eu sou Damásio, porém nós vamos nos apresentar um pouquinho melhor daqui a pouco. Eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint e aí a gente já começa a falar do curso. Bom, então, o nosso curso chama A Literatura Marginal Periférica Brasileira e o Cânone, Imbricações Estéticas e Editoriais. Esse título, ele já traz aí o problema da nomenclatura, né, marginal e periférica. A gente pode colocar o termo marginal como um termo mais amplo, que engloba a literatura periférica também, né, que nós vamos falar um pouco, e distinguir essa diferença entre as duas coisas. E também a gente vai falar um pouco sobre a posição dessa literatura em frente ao mercado e em frente à estética, porque geralmente, quando a gente escuta falar de literatura marginal, as pessoas estão falando mais da questão editorial, né? A marginalidade em relação à centralidade das grandes editoras, das produções das grandes editoras, e a nossa ideia é valorizar não só isso, né, que também existe, mas também a questão estética, a qualidade dessas produções. Todas essas discussões surgiram no nosso grupo de pesquisa, do qual eu e o Nivaldo fazemos parte, que é o projeto temático Vida Urbana, Desigualdades e Repercussões da Covid-19 na Metrópole de São Paulo. Esse grupo ele é liderado pela professora Ana Cláudia, do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, da PUC, e pela professora Maria Aparecida Junqueira, que é a minha orientadora, e ela é do grupo de pesquisa Poesias Portuguesa e Brasileira, né? Interconexões. O terceiro eixo desse grupo, então, ele trabalhou com essas manifestações estético-políticas da cultura periférica, literatura, sarau, slam, editoras, publicações, políticas públicas, e um dos resultados é esse minicurso. Nosso professor palestrante, Nivaldo Brito, ele é poeta, performer, escritor, é promotor de eventos, agitador cultural. Ele assina também como Nibrizante e ministra oficinas também de escrita criativa no Brasil, que também já levou para o México, Uruguai, Argentina, Chile. Autor de mais de 10 publicações, né, e participou de várias antologias aí também da literatura marginal. Já foi traduzido para o espanhol, inglês, francês e também é mestrando em letras pela FEFELESH USP, onde pesquisa o mercado editorial independente. A pessoa ideal para falar, né, sobre essas discussões, porque além de produzir literatura, ele também pesquisa e escreve sobre ela. Boa noite, Nivaldo, com a palavra. Boa noite, Damásio. Boa noite, gente. Mó contente de estar aqui. Agradecer a presença, né, de todos aqui nesse encontro. Acho que o termo mini curso, enfim, a gente vai abrir várias gavetas que a gente não pretende dar conta, mas acho que a dúvida sempre instiga mais, né? E o professor Damásio, é difícil a concisão aqui, porque enfim, vamos fazer esse exercício. Professor, tradutor, como vocês estão lendo aí, doutorando e mestre em literatura, pela PUC, né, bolsista CAPES, também professor de escolas públicas no extremo sul de São Paulo, cofundador, né, nós iniciamos juntos o Sarau Sobrenome Liberdade
na região do Grajaú, e mais que entusiasta e pesquisador, é alguém que, sempre que possível, cria condições para que a literatura, essa literatura dos pés sujos, como a gente costuma brincar, é, seja presente também nas escolas. Eu acho que a gente pode tocar adiante, né? Pesquisa literatura underground. A gente fez um combinado aqui. Estou me sentindo meio na creche, né? Falando de combinado, mas é que no final de trazer ou recorrer às questões no final, como eu falei, pressupõe, a gente espera que haja bastante questões, bastante coisa a discutir aqui, mas por passar por vários temas, várias questões, enfim, se a gente parar, aí eu acho que a gente não avança. Vou devolver a palavra para o Damásio e vamos em frente. Acho que a literatura é uma excelente tecnologia para a gente ler estrelas e raízes, e acho que é um tanto disso que a gente vai tratar aqui. Vamos embora. É isso, valeu, Nivaldo. Daqui a pouco o Nivaldo volta, eu vou falar um pouquinho, o Nivaldo fala um pouquinho depois, e no final a gente abre aí para os comentários que vocês estão colocando já no chat, o JP vai passar para a gente, e a gente abre para uma discussão, né? Então, vamos lá. Bom, a centralidade e a marginalidade, questões editoriais e estéticas, né? Então, a gente precisa, antes de eu começar a falar disso, eu preciso fazer algumas advertências. Primeira advertência é que esse mini curso, ele não se trata aqui, né? A nossa ideia não é defenestrar o cânone e nem tampouco supervalorizar a marginalidade, né? Muitas pessoas pensam que porque a gente trabalha com a marginalidade, a gente é contra o cânone. Não é isso. Muito pelo contrário, né? Um dos autores prediletos aí do nosso poeta Nivaldo é o Drummond. Eu amo também Graciliano, então os nossos ídolos são canônicos. Nós compartilhamos também vários gostos, como Cervantes, Shakespeare, enfim. Nós também valorizamos o cânone, mas a ideia é mostrar que também existe qualidade no marginal, tá? Então, e a segunda, fazer mais uma advertência, a segunda advertência é que aqui nós vamos tratar de algumas classificações, né? E toda classificação em literatura é meio perigosa, né? Porque a literatura, nem sempre a gente pode dizer que é ou não é. Muitas vezes a literatura é e não é ao mesmo tempo, né? Então, algumas classificações aí, elas podem variar e elas podem ter interpenetrações, vamos colocar assim, né? Bom, se a gente fala em questão de marginalidade, ela precisa ter um parâmetro, né? Marginalidade em relação a quê? Quando a gente fala em marginalidade literária, essa marginalidade sempre é colocada em relação a uma centralidade. Essa centralidade pode ser colocada de várias formas, né? A centralidade ela pode ser marcada por aqueles livros que são publicados, por exemplo, pelas editoras de grande porte, né? Ela também pode ser marcada pelo cânone, que daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouco o que é esse cânone. Para alguns, né, que aqui nós temos vários convidados aí, participantes que são da área de letras, alguns termos podem ser bem familiares, mas nós temos outros participantes que não são de letras e talvez possam ficar em dúvida, por isso nós vamos aí esmiuçar algum desses termos. Essa centralidade também pode ser os best-sellers, aqueles livros mais vendidos. E aqui a gente não está colocando questão de qualidade, está colocando questão de números mesmo, né? Números de exemplares. E os clássicos, claro, né? A centralidade também é marcada pelos clássicos. Também nós vamos falar um pouquinho do que são esses clássicos, porque também aqui já é um desses termos que se interpenetram, porque hoje a gente pode falar, inclusive, de clássicos da marginalidade, né? Já temos livros que são literatura marginal que já são clássicos. Muito bem. E a marginalidade? Como que ela se dá, né? A marginalidade sempre se dá por um processo de exclusão. Então, ela é uma exclusão dessa centralidade, né? Uma obra pode ser considerada marginal, primeiro, pela exclusão do mercado, que são as obras independentes, por exemplo, né? Que não estão nas grandes editoras, que são publicadas ali pelo próprio bolso do autor,
A exclusão do cânone, aquelas obras que não entram nas listas, né, nas listas das universidades, ou nas listas dos grandes escritores, ou nas listas aí das próprias editoras, ou também não estão nas listas dos mais vendidos, não são best-sellers. Existe ainda aí a exclusão social, que aí a gente fala daquele autor mesmo que vive nas periferias das grandes metrópoles, que não vivem somente da sua arte, mas também precisam trabalhar em outras frentes para poder sobreviver, né? E existe também a exclusão pela linguagem, que é aquele autor que propõe, né, uma transgressão da linguagem, né? Escreve numa sintaxe diferente, ou usa o palavrão na literatura, ou uma linguagem chula, ou o léxico esquisito, enfim. Ele também geralmente é marginalizado e muitas vezes eles são excluídos e alguns desses futuramente chegam até a ser introduzidos no cânone também, né? Existe um processo de que há uma marginalização inicial e depois há um processo de aceitação e inclusão nos cânones, que a gente pode observar em alguns autores. E ainda nós temos os marginais que hoje em dia estão em grandes editoras, como começaram como marginais, estão em grandes editoras e ainda são vistos como marginais, como o próprio Ferrez, como o Sérgio Vaz e por aí vai. Então, para começar a distinguir essa diferença aí da centralidade do cânone, para a gente falar um pouco da centralidade, a gente vai falar um pouquinho do clássico. O que é clássico, né? Vamos lançar luz a algumas definições usadas aqui sobre clássico na obra do Ítalo Calvino, que ele tem aquele livro já conhecido de muita gente, que é Por que Ler os Clássicos. Dentre as várias definições que ele traz de clássico, eu trouxe duas, né? Nós trouxemos duas, escolhemos duas, que são duas que mais nos interessam aqui. Então, ele coloca, dentre as várias definições que iniciam sua obra, a definição 3, que diz: os clássicos são livros que exercem influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Então, elas produzem influência, né? Influenciam, são inesquecíveis, está no consciente coletivo, são aquelas obras que todo mundo considera clássico. A gente pode citar, por exemplo, aí o Don Quixote, que todo mundo que cita já coloca ela entre os preferidos, estão ali naquelas listas como clássicos. E na definição 7, ele coloca que os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precedem a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Então, para o Calvino, o clássico são aquelas obras que deixam marcas na cultura, né? Na linguagem, que serviram de inspiração, de modelo para outros autores que permanecem. Então, os clássicos, né, grosso modo, são as obras que permanecem no inconsciente coletivo, que várias pessoas as têm como clássico. Já o cânone, se a gente for buscar em qualquer dicionário, a gente vai ver que o cânone está ligado aos princípios religiosos, né? São aqueles textos sagrados que estão nas missas e são os textos principais. Então, nós fomos buscar também uma definição de cânone no dicionário de termos literários do professor Massot Moisés e traz algo muito interessante para a gente, né? Então, a origem, né, da palavra cânon é do grego, cânon, ele quer dizer régua, regra ou medida, norma, e do latim onis, que gerou o termo cânones, né? Então, o que tem aí de importante para a gente, né? Então, designa os princípios literários que permitem organizar a lista de obras consideradas indispensáveis à formação dos estudantes. Então, aqui nós já temos um ponto importante, né? O cânone estão naquelas listas, né? São as listas, né? A lista de obras principais. Ou ainda diz respeito aos postulados ou princípios doutrinários que norteiam uma corrente literária. Então, a gente também pode dizer de um cânone romântico, um cânone realista, né? Dentro de uma determinada escola literária, aquelas obras que são as fundamentais. Ou ainda diz respeito aos postulados ou princípios doutrinários
que norteiam uma corrente literária. É o caso dos critérios que autorizam a atribuir ou não a Camões as composições líricas que tradicionalmente levam o seu nome, ou dos fundamentos ideológicos que sustentam a escolha de determinadas obras literárias para efeito pedagógico, como ocorre nas universidades norte-americanas, ou do programa estético dos vários ismos em voga ao longo da história literária. O antônimo apócrifo nomeia as obras que não obedecem garantia de autenticidade. Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia que o cânone ele vai nomear essas listas, né? Os autores ou as obras que são fundamentais na universidade, para o estudo, né? Ou que estão naquelas listas dos preferidos, né? Hoje é muito comum a gente ver as listas de tudo, e o cânone literário seria essas listas dos autores ou das obras que são fundamentais, ou no determinado momento, ou com a validade aí maior, né? Longa, dependendo do termo. O dicionário de filosofia do Nicola Baiano, lá, o italiano, muita gente conhece também, ele traz no verbete canon como critério ou regra de escolhas para um campo qualquer de conhecimento ou ação. É provável que esse termo tenha sido introduzido pelo escultor Policleto, que deu esse título a uma obra na qual descrevia a simetria do corpo e indicava as regras e proporções que o escultor deve respeitar. Esse termo também é muito usado na escultura e ele determina essas regras, né? E dimensões e normas. Epicuro chamou de canônica a ciência do critério. Para ele, critério é a sensação no domínio do conhecimento e o prazer no domínio prático. Esse termo foi retomado pelos matemáticos no século XVIII e Leibniz o emprega para designar as fórmulas gerais que dão o que se pede. Então, todos eles concordam que o cânone, então, é uma série de regras, né, de escolhas, um modelo a seguir, fórmulas gerais. Então, o cânone seria, então, essas regras e escolhas que colocam aí determinados nomes, né, levando para o nosso campo na literatura, determinados nomes de autores ou de obras, que são aqueles que podemos dizer obrigatórios. E aí nós colocamos algumas questões. Existe um cânone único? Não é possível pensar em um cânone único e universal, né? Porque existem várias listas e as listas mudam de acordo com vários critérios. Nomes são acrescentados, outros são retirados. O que conta muito nesses critérios de cânone é o critério de permanência, né? Aquela obra vai permanecer, ela vai ser importante, vai gerar um legado como referência para autores, para outras obras. Geralmente, esses cânones são formados por homens brancos mortos. É o cânone da elite, é o que manda, né? Homens brancos e mortos. Vamos dizer que esse é o cânone clássico. A professora Leila Perrone Moisés, da USP, ela aponta que existem grupos nas universidades já tentando incluir nomes nas listas das academias que incluam representatividade de grupos, né? Forçar a entrada de nomes em grupos. Porém, o processo de inclusão no cânone ele deve ser natural, né? Então, nunca vai ser uma entrada no cânone por questão de pressão de representatividade. Ela deve ser sempre uma regra valorativa, né? Então, os valores não podem ser alheios à própria obra, eles entram no cânone naturalmente. Se uma obra permanece clássica, a chance de ela integrar um cânone é muito maior, é grande, né? Podemos pensar não em um cânone, mas então em vários cânones. Aí nós podemos pensar num cânone brasileiro, por exemplo, num cânone de língua portuguesa, né? Nós podemos pensar, inclusive, num cânone marginal, se a gente está falando que nós já temos obras marginais que são clássicas, sim, por que não? Pode existir também um cânone, inclusive, que já é marginal. Entre esses, por exemplo, a gente já poderia colocar Ferrez, Sérgio Vaz, Sacolinha, que são figurinhas carimbadas quando se fala em literatura marginal, já são nomes clássicos. Então, cânone é um conceito que ele não é único e fechado. A gente pode falar em vários cânones.
Bom, a professora Nascimento, da USP, né? Da Antropologia Social da USP, a professora Andrea Rosner, da Teoria Literária da USP também, a Regiane Oliveira e a professora Heloísa Buarque de Holanda, recém-impostada pela ABL, né? Da Federal do Rio de Janeiro. Elas estudaram, né? Estudam ainda bastante a questão da literatura marginal. E aí eu vou trazer aqui algumas definições, né, dessa literatura marginal, porque também o conceito de marginalidade é muito amplo. E nós vamos trazer alguns conceitos, e depois o Nivaldo também vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, né, para a gente ver que marginalidade é essa, então, né? Primeira citação aí é da professora Andrea Rosner, que está na obra da Nascimento, e ela fala que literatura marginal dos marginalizados é como ela chama uma dessas literaturas marginais, né? Que ela diz que ela não está excluída do mercado editorial, que não está se excluindo do cânone, mas que está sendo produzida por quem está excluído social, econômica e literariamente. Foi aquela que eu citei no início, né? Que são aqueles que produzem literatura e estão marginalizados, inclusive socialmente. Então, seria a literatura marginal dos marginalizados, excluídos sociais. A Érica Nascimento, né, e a professora Andrea Rosner também, elas concordam aí nessa citação do centro, dizendo que literatura marginal, o termo marginalizado, com as acepções do português de Brasil de criminoso, bandido, que carregam consigo o aspecto de marginalização em relação ao cânone, e os livros que carregam uma exclusão sem passar pelo caminho da criminalidade. Então, aqui também a gente inclui a literatura marginal, do marginalizado, como disse o Ferrez lá no Manifesto da Literatura Marginal, da revista Caros Amigos, aquela literatura, inclusive, feita por pessoas que roubaram e estão presos, né? O Nivaldo pode citar também, ele tem esse conhecimento dessa literatura que está sendo feita dentro dos presídios, por exemplo. Também é uma marginalidade, né? No sentido mais amplo, inclusive. E, por último, uma citação ainda da Nascimento, da Érica Nascimento. O aspecto característico da literatura marginal contemporânea é o fato de ser produzida por autores da periferia, trazendo suas novas visões a partir de um olhar interno sobre a experiência de viver na condição de marginalizados sociais e culturais. Então, aqui também tem aquela questão da representatividade, os autores que são representados por meio da sua escrita. E essa é uma das marcas dessa literatura periférica que depois o Nivaldo também vai diferenciar para a gente. Então, os marginais que não passam pela criminalidade, mas são excluídos por outros fatores, como já dissemos, né, pelo mercado, pela linguagem, como os malditos, né, pela sintaxe, pela construção errada da língua, vamos dizer assim, também são os marginalizados. E aí nós temos essas duas obras importantíssimas, né, para representar esse estudo da marginalidade. Vozes Marginais na Literatura, que é a obra da Érica Peçanha do Nascimento, né, que eu já citei aqui, que ela traz um estudo dessa literatura marginal, e a obra da professora Heloísa Buarque de Holanda, lá dos anos 70, 26 poetas hoje, que traz os marginais ali do Rio de Janeiro. Bom, muito bem. A Érica Peçanha do Nascimento e a professora Heloísa Buarque de Holanda concordam, né, que para elas a gênese dessa literatura marginal brasileira seria a chamada geração mimeógrafo, que surgiu lá no Rio de Janeiro, nos anos 70. Porém, a principal diferença é que essa geração mimeógrafo ela era formada por autores vindos da classe média alta, né? E eles eram ali os excluídos porque eles atacavam a censura militar, né? E seus textos eram rodados em mimeógrafo, poemas eram vendidos nos bares ali na região boêmia do Rio, e muito baratinho, de fácil acesso, né? Valor simbólico.
E dessa poesia, então, dos anos 70, aí, surgiram grandes nomes da literatura marginal, né, que hoje já são conhecidos do grande mercado, como a Ana Cristina César, Vali Salomão, Chacal, o Torquato Neto, o Roberto Piva, o Roberto Schwarz, o Bernardo Vilhena, hoje já são todos autores bem conhecidos aí, né? Aqui nós vamos falar da gênese da literatura marginal brasileira, mas não é bem aqui que nasce a marginalidade literária, né? Se pensarmos na marginalidade como a literatura do excluído, temos que pensar nos malditos, os excluídos do Brasil, né? Temos outros aí, como o próprio poeta Glauco Matoso, autor de mais de 1000 sonetos, né? E ainda hoje é editado por pequenas editoras. Podemos incluir também os marginais excluídos dos cânones, né? Se nós formos pensar em marginalidade como exclusão, nosso primeiro marginal foi o barroco Gregório de Matos, né? Porque ele foi excluído do nosso primeiro cânone, né? Mais conhecido, que é a obra A Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, né? Pelos vários motivos que o Cândido colocou já nos textos introdutórios ali da sua grande obra, né? Que não convém a gente explicitar agora, ele foi excluído. Então, ele não entra no nosso primeiro e mais representativo cânone, que é a formação da literatura brasileira. Para contestar isso, somente o Haroldo, né, foi um gênio e foi orientado pelo próprio Cândido, e teve uma querela aí com o próprio Antônio Cândido por conta dessa exclusão do Gregório de Matos. Né? E os outros excluídos, se a gente for pensar também, né? Lima Barreto, por exemplo, foi muito reconhecido depois, mas teve muita dificuldade na sua época de publicação. Ele já foi um excluído, já era um marginal na sua época. Augusto dos Anjos, poeta maldito, excluído na época. Se a gente for pensar em outras exclusões, então, a literatura feminina, né? Salvo raros nomes como Clarice, a Lígia Fagundes Telles, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz e outros, são poucas ainda as mulheres no universo do homem branco de classe média. E se a gente for falar da literatura preta, então nem se fala, né? Carolina Maria de Jesus teve seu pequeno período de glória ali, quando foi conhecida, né? E depois rapidamente voltou ao ostracismo. Né? Passado o período de curiosidade da mídia, ela foi novamente excluída. Oswaldo de Camargo e tantos outros, né? Quando conversávamos aí esses dias com o Nivaldo. Maria Firmina do Reis, resgatada agora, inclusive, pelo selo Povoar da USP, que o Nivaldo está à frente, foi praticamente apagada dos cânones, apesar da sua importância histórica, temática, negra, abolicionista, já em meados do século XIX, romântico no Brasil. Tudo isso só para ficar no Brasil, né? Daqui a pouco a gente fala, acho que no próximo encontro a gente vai falar também desses excluídos mundo afora. Bom, e os critérios de valoração da literatura, né? Se essa literatura central está aí como centro, existem alguns valores que são considerados, né? Para isso, a gente usou, para falar de valor, já que nós vamos falar também dessa qualidade, né? Nós usamos a obra da professora Leila Perrone Moisés, o Altas Literaturas, e ela traz ali vários critérios sobre o que seria uma boa literatura. É claro que os critérios do que são uma boa literatura, eles são muitos, são subjetivos e variam muito, né? Um dos propósitos desse curso é justamente discutir, né, a literatura marginal por sua qualidade literária. Muito do que se fala sobre a literatura marginal são fatores externos à obra, né? A condição de vida do poeta, do autor, a sua representatividade, mas e a estética, né? Pouco se fala sobre essa literatura. E é isso que a gente quer trazer aqui. Nessa obra, Altas Literaturas, né? A professora Leila, ela fez um trabalho extenso em que ela trouxe vários escritores críticos e esses escritores trouxeram as fontes de suas leituras obrigatórias, modelos, inspirações, né? As suas listas, vamos colocar assim. E dentro dessas listas, esses escritores, eles trouxeram também o que seriam esses valores para o que se considera uma boa literatura, uma literatura de qualidade, e que, por consequência, são obras aí que representam o cânone, né? Ou os seus cânones, vamos colocar assim. Nomes comuns que aparecem nessas listas.
Em seguida, ela reuniu esses valores e nós vamos falar também um pouquinho deles. Bom, como foi feita essa obra, então, da professora? Ela reuniu 8 escritores, são o Pound, o Eliot, o Ítalo Calvino, Otávio Paz, o Borges, o Haroldo de Campos, o Butor e o Solers. Eles são considerados pela professora escritores críticos porque, além de produzirem literatura, são autores que também produziram os textos críticos, né? Pensaram literatura. Não só escreveram, mas pensaram a literatura. E aí, nessa lista, eu dei uma resumida aqui para a gente ver esses nomes que aparecem, né, muito em suas listas e que, portanto, formam aquele cânone clássico dos homens brancos mortos de que nós falamos. E vocês vão ver que muitos desses nomes são nomes que devem estar, inclusive, nas nossas listas aí, né? Eu coloquei alguns nomes mais citados por esses escritores, os nomes que mais aparecem, porque a lista ela é muito extensa, né? Então, eu trouxe alguns nomes que mais aparecem. Por exemplo, desses 8 escritores que aparecem na obra, apareceu com 7 citações, entre eles Homero e Dante. Claro, são nomes que estão sempre em todas as listas aí de clássicos e formam esse cânone. Logo abaixo, com 6 citações, James Joyce. Com 5 citações, apareceram Virgílio, Donne, que foi uma curiosidade que eu nem conhecia, esse autor, ele é um poeta do século XVI, XVII, ele foi redescoberto no século XX, e a poesia dele é mais uma poesia metafísica, mas teve 5 citações, então foi bem importante para esses escritores. Mallarmé, Flaubert, o próprio Pound, citado pelos outros, né? Com 4 citações, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Dostoiévski, Kafka e James, também nomes bem conhecidos, acho que a maioria concorda, né? E já com 3 nomes, alguns também bem conhecidos, Ovídio, Quevedo, Balzac, Stendhal, Poe, aqui já aparecem alguns malditos, né, da época, Poe, Baudelaire, Rimbaud, Valéry, Proust e Ponge. Então, observe que nessa escolha não há mulheres, né, entre as mais citadas, como a gente havia citado, são homens brancos e mortos. Apenas a Safo aparece, ela apareceu 2 vezes, citada por Pound e pelo Otávio Paz. E a Sor Juana aparece uma vez, citada apenas pelo Otávio Paz, né, porque é latino e foi o único que ainda lembrou. Mas, no geral, são homens brancos mortos, né, que integram o cânone oficial. A obra é esse Altas Literaturas, da professora Leila Perrone Moisés. Os autores pesquisados por ela são aqueles que eu já citei, né? O Pound, Eliot, o Calvino, o Otávio Paz, o Borges, o Campos, o Butor e o Solers. Então, e aí essa obra, além de trazer esses autores e suas listas, né, do que seria o cânone clássico universal, aí, ela também traz os valores, né, o que esses autores consideram os valores que compõem uma boa literatura, ou uma literatura capaz de integrar o cânone. Nós trouxemos esses valores que são aplicados à literatura central para a gente observar depois se esses valores nós também podemos encontrá-los nessa literatura marginal. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre eles. Eu também dei uma resumida aqui, são muitos, mas esses são os principais. Os valores apontados para uma boa literatura por esses escritores críticos são a maestria técnica, a intensidade, a completude, a fragmentação, a utilidade, a universalidade, a concisão, a exatidão e a visualidade. Seria cada uma delas. A maestria técnica é o valor que contraria aquele ideal da inspiração, né? Porque a gente encontra principalmente ali no período romântico. Ela reconhece que o trabalho do poeta é um trabalho manual e árduo do escritor, não de vocação. Porém, ele não pode ser confundido com uma escrita tecnicista, não é isso, mas um domínio da técnica escritural. A intensidade
ela se refere aos efeitos psicológicos produzidos no leitor pelo texto. A própria mensagem poética deve ser um dispositivo produtor e transpositor de emoção. Então, ela é diferente, por exemplo, na antiguidade e no classicismo, quando a emoção era um dispositivo, quando a emoção era transferida ao receptor, ela era catártica, né, moral. Ou no romantismo, quando a emoção estava centrada no emissor, na função expressiva. Então, ela traz isso para o texto. A intensidade deve estar no texto, no ritmo, né? No próprio texto. A completude, por sua vez, que é um valor que já vem presente desde Aristóteles, lá da poética, só que não é aquela completude que o Aristóteles fala que deve caber no período de um dia, né? A completude é uma coerência interna, então deve estar também dentro do próprio texto, uma relação entre as partes que se mostra no conjunto necessário ao todo. Não se refere a algo exterior, como realidade, né? Então, a verossimilhança é uma verossimilhança interna que deve ser construída no texto. A fragmentação é que a totalidade da obra é aberta em direção ao receptor. Então, é uma obra fragmentada que o leitor é um leitor ativo. O sentido se produz na leitura. Fragmentado no sentido de complementaridade pelo leitor. Ela aproxima-se daquela ideia do Umberto Eco de obra aberta, né? Uma das várias, né, que o Eco coloca, uma delas seria a completude do texto pelo leitor. Então, essa fragmentação é necessária para a entrada do leitor. São valores que estão geralmente presentes nessa dita boa literatura e na literatura aí considerada da modernidade. Modernidade aqui colocada como um termo amplo que engloba desde o modernismo, o pós-modernismo e o contemporâneo, né? Não entrando aí nas questões que cada uma leva. A utilidade é diferente da finalidade técnica versus finalidade moral. Não é utilidade nesse sentido moral. É utilidade na busca da função ética, no valor de conhecimento de mundo e de autoconhecimento, no valor de crítica, de pensar o mundo, não de utilidade moral. Não é como o didatismo moralizante lá do Renascimento ou do Barroco, tá? Então não deve ser confundido com isso. A universalidade, né? Na modernidade, ela assemelha-se mais ao conceito de mundo globalizado, universalidade nesse sentido, de valor universal, né? Ter convicções humanísticas de igualdade, fraternidade, meios de comunicação e transporte que contribuíram muito para o cosmopolitismo, o internacionalismo, então universalidade nesse sentido. Integração mundial, né? Temas que podem ser comuns universalmente. A concisão, que é um valor presente também desde a antiguidade, é dizer muito em poucas palavras, né? Na modernidade é igual à rapidez, à objetividade, eficácia de nosso século, oposto à tagarelice dos discursos sociais, por exemplo. Condensação não é um resumo ou síntese, não é nesse sentido, mas a concisão na questão de dizer muito em pouco. E a concisão também é importante nesse sentido, porque ela considera a dissolução das fronteiras genéricas, né? Então, essa mistura de gêneros está incluído aí nesse valor de concisão, que é próprio da nossa modernidade literária, né? Da contemporaneidade, principalmente. Então, a concisão está aí nessa mistura de gêneros também. A exatidão é a adequação das palavras às coisas, palavras exatas ao que se quer exprimir, a mais próxima da ideia, clareza da visão comunicativa, ser exato também nas palavras, né? Vai também nessa questão da escolha, né? Escolher a palavra certa. E a visualidade, né? A capacidade de evocar visões nítidas e surpreendentes, além da visualidade presente em Dante, por exemplo, que é citada, né, nessa obra, na Divina Comédia, né, que eles citam aquela parte inicial ali do inferno, que Dante é de uma visualidade extrema, né? Na medida que o poema dele vai se passando, a gente cria as imagens ali como se fosse o próprio poeta vendo. Mas a própria visualidade do texto, não só, né, essa visualidade metafórica, mas a própria visualidade do texto, como a construção gráfica, como em Mallarmé, por exemplo. As imagens evocadas e as tipograficamente trabalhadas, como na poesia concreta, né? Também está muito em alta na questão desse valor da visualidade, a própria poesia concreta. As imagens ensinam a ver melhor e de modo mais crítico. Então, nesse sentido, esse valor seria importante para esses escritores críticos. Bom,
Muito bem. Isso são os valores que esses escritores críticos consideram que uma boa literatura pode ter, deve ter, né, para integrar. Para falar de valores literários também, é impossível a gente não falar dessa obra do Calvino, que chama Seis Propostas para o Novo Milênio. Para quem não conhece, esse livro reúne uma série de conferências que o Calvino faria em 1985, 1986 em Harvard. Por isso, essa obra também tem o título de Lições Americanas. Das 6 propostas, né, 5 foram publicadas, porque o Calvino faleceu antes da última, né? Então 5 ficaram e aí os detentores de seus direitos publicaram, né, a esposa, se eu não me engano. Nessas lições, o Calvino também define alguns valores literários que são importantes e que devem permanecer na literatura para o século XXI, que ele não chegou a conhecer. Alguns desses valores se repetem, né? Já foram expostos aqui pelos escritores críticos, né? Bom, rapidamente vamos a ele também, a esses valores, né? Só ver o tempo aqui. A leveza, um dos valores que o Calvino considera que são importantes para essa literatura é a leveza, que seria considerar o mundo sob outra ótica, não a ótica do peso, né? Ele faz uma analogia, inclusive, aí com a informática, né? Porque para rodar aqueles pesados hardwares que todas as máquinas têm, ela precisa dos softwares. Então, é o peso que vai comandar, a leveza que vai comandar aquele peso todo, né? Então, para o Calvino, deve-se trabalhar uma leveza no pensamento. Na literatura, a concreção é o que confere peso à linguagem das coisas e dos corpos, ele coloca. Então, essa ideia de concreção do mundo concreto é o que confere peso. Para ele, essa literatura do século XXI e a literatura moderna, né? Não modernista, ela deve ter leveza, deve tratar com flutueza. A leveza flutua sobre as coisas. Ela deve extrair da língua todas as possibilidades sonoras, emocionais, as sensações. Ela responde por um despojamento da linguagem, uma canalização dos significados. Então, é mais uma narração de raciocínios, de processos psicológicos, elementos sutis, imperceptíveis, mas com alto grau de abstração. Então, fugir daquela coisa do concreto. Às vezes, ela se dá mais pela sugestão do que pela própria palavra. Então, como exemplo, o Calvino coloca a cena do Quixote, por exemplo, com os moinhos de vento. É uma cena que ela é narrada em poucas linhas ali, né? Mas ela fica, né, no imaginário de todo mundo pela sua sugestão. Apesar das poucas linhas, é uma imagem que fica ali na mente de todo leitor, porque ela é mais sugestiva do que palavras, é mais a sugestão do que as palavras. Então, a ideia dele de leveza é contra o peso do concreto, do real. Eu citaria aqui um contraponto à leveza, por exemplo, me desculpe os amantes de Proust, mas Proust, por exemplo, é um cara que escreve com peso, né? Aquele excesso de descrição dele, aquele compromisso com a verdade, de querer ser tão fiel aos fatos, emprega um pouco de peso a essa narrativa, que se torna uma narrativa pesada, enfadonha, né, tediosa até, enfim. Bom, a rapidez, né? O Calvino, quem conhece o Calvino sabe que ele escreve muito conto, né? E é o gênero preferido do Calvino, é o conto. E aí ele fala da rapidez e cita justamente o conto, que para ele o conto não perde tempo, salta passagens, meses, anos inteiros e cai direto na ação, né? A rapidez trata da concisão também, da eficácia narrativa, da sugestão poética, né? Economia de expressão, leva em conta o essencial, né? Segredo do ritmo. A rapidez tem que levar em conta o segredo do ritmo, a forma de capturar o tempo, né? Isso não quer dizer que o raciocínio rápido seja superior ao raciocínio lento e ponderado, pelo contrário, mas que há coisas que só podem ser comunicadas nesse ritmo, nessa ligeireza. São questões próprias do nosso tempo contemporâneo, né? Tem coisas do contemporâneo que exigem esse ritmo rápido.
Muita coisa na literatura contemporânea não precisa mais ser dito, por isso ela é rápida, porque já está na história da literatura, né? O leitor traz a sua bagagem para ler a literatura contemporânea e muita coisa do que já foi dito não precisa ser dito novamente. O leitor contemporâneo já tem a sua bagagem e aquela completude que nós colocamos ali na fragmentação, né? É o leitor quem vai participar. Por isso essa rapidez, né? Ele leva como um ponto, um valor importante para a contemporaneidade. O terceiro valor que ele coloca é a exatidão, que também vai de encontro à rapidez um pouco, né? Porque trata da precisão da linguagem. Para ele, toda obra requer um projeto de obra bem definido e calculado. Então, a evocação de imagens visuais nítidas, a linguagem mais precisa possível, um léxico que seja capaz de traduzir as nuances do pensamento e da imaginação com riquezas de significados. Por isso, o Calvino diz que prefere escrever a falar, porque para poder elaborar melhor essa linguagem, só escrevendo, né? Na fala, você não tem tempo da elaboração do projeto. É o que vem e sai, né? A visibilidade, que também, né, se repete lá naqueles valores que já colocamos anteriormente, são as imagens que o poeta deve imaginar, o que seu personagem vê ou acredita ver, recorda o que vê representado, o conteúdo visual das metáforas, a evocação visiva. E aí ele cita como exemplo Dante no Inferno, que eu já citei, né? Aquelas imagens que ele coloca. A visibilidade responde pelos processos imaginativos, da imagem à palavra e da expressão verbal à imagem evocada. O Calvino dá vários exemplos, tá? Nós não vamos aqui nos adentrar nisso, mas ele dá vários exemplos da imagem real, que tem referente na realidade, até a imagem do imaginativo, né? Um dos exemplos que ele coloca é o seu próprio processo de composição. O Calvino é um autor que ele pensa por imagens, ele escreve por imagens, seu processo criativo é imagético, totalmente imagético. Então ele cita, por exemplo, que ele parte geralmente de uma imagem para a escrita, para escrever os seus contos. É um pensamento por imagem, ele coloca como a visão de olhos fechados. Então, primeiro ele cria uma imagem e, a partir daí, ele começa a criar os seus textos. E, por fim, a multiplicidade. Como exemplo da multiplicidade, o Calvino fala do romance enciclopédico, por exemplo, né, que é um método de conhecimento, uma rede de conexões entre fatos, pessoas, coisas e o mundo. E também o tempo múltiplice. O tempo multíplice, todos esses tempos representados em um único tempo. Passado, futuro, num presente, por exemplo. Todos os tempos estão incluídos num único tempo. E também, dentro dessa multiplicidade, ele cita inclusive Bakhtin, né, com o estudo da polifonia, na multiplicidade de vozes que essa literatura traz, né? A literatura aí para a modernidade sugerida pelo Calvino, então, é sempre uma mistura dessas vozes. Bom, nós trouxemos todos esses valores, né, de uma literatura dita central, canônica, né, em contraposição a uma literatura marginal, para nós verificarmos, como um exercício aqui de leitura dentro desse minicurso, se nós podemos também encontrar esses valores na literatura marginal. Afinal, se a literatura marginal também possui esses valores, por que que ela é marginalizada? Porém, eu vou sugerir o seguinte. Como esse trecho é um trecho um pouquinho extenso, eu gostaria que todos os participantes aí, se puderem, guardassem esses valores que nós falamos, que aí no próximo encontro nós vamos trazer 3 trechos aí de obras marginais e ver se a gente encontra esses valores nessas obras. É claro que, né, essa análise seria um recorte, né? Não dá para a gente fazer isso aqui em 3 horas, muito menos em parte de um dos encontros, mas nós já fizemos esse exercício e nós encontramos alguns valores e nós queríamos compartilhar com vocês aí no próximo encontro. Como eu já falei um pouquinho demais, eu vou passar a palavra agora para o Nivaldo, ele vai dar continuidade e aí no final a gente conversa um pouquinho. Só um instante, Nivaldo, que eu vou passar aqui. Tudo bem, eu vi que tem várias questões aqui no chat, além das perguntas sobre o certificado que terá.
Sim, o JP vai responder isso. Você abriu várias questões aqui, mas me lembrou a recorrência das alegorias sobre luta e sobre boxe que o Plínio Marcos, né, diz: pobres não ganham lutas por pontos, apenas por nocaute. O Aí o Marcos Cortázar, Vinícius, Cortázar também. Tem a obra do Cortázar que ele fala isso. O conto ganha sempre por nocaute, né? Legal, bem o legal. Marcos Vinícius Quiroga, que é genial, assim, fantástico, faleceu agora na pandemia. Ele diz que poemas, é, como é que é? Poemas não usam soco inglês, é o título do livro, Ah, sim, verdade. e diz que a poesia vence quando mais leve. E variações nesse sentido, né? E a gente nem combinou, mas foi lançado o Flores da Batalha, que é o livro novo do Sérgio Vaz, e tem um prefácio do Emicida, e tem vários itens assim do que você coloca como, aliás, do que o Calvino coloca, né, como elementos enfim, de uma boa literatura, vou usar esse termo, e o Emicida recorre aqui para referenciar a obra de Sérgio Vaz. Acho, vou digredir aqui antes, que quando a gente fala sobre literatura e a gente fala sobre esses critérios, sobre qualidade, a gente parte de um pressuposto como se a linguagem se garantisse, né? E bastasse apenas isso para existir, para ser reconhecido. E tem todo um processo editorial, todo um processo político, identitário e de embates mesmo, de disputas que precedem a publicação de um livro, né? Eu acho que e a gente vai passar um tanto por essas questões no segundo episódio, na sexta-feira, não percam, que é desse pré, assim, antes de se tornar enfim, algo com lombada e antes de matar uma árvore, né, o que acontece, né, pelo menos agora, nesses processos editoriais, e quase com uma arqueologia para resgatar vários nomes, como você mencionou, talvez o mais notório seja o da Maria Firmina, que é Maria Firmina dos Reis, na Maranhense, Uhum. que foi celebrada na Flip do ano passado e tem agora a sua 34ª edição, e tem celebrado o seu nome e sua obra, mas que foi apagada, assim, foi esquecida durante mais de um século, né? Até a década de 70 havia apenas 2 edições desse livro, do livro Úrsula, né? Que é o primeiro romance anti-escravocrata em língua portuguesa, uma obra que emula muito da escrita do manual romântico, mas tem uma relevância não apenas por ser o primeiro romance escrito por uma mulher negra, né, no Brasil, maranhense, professora, morreu aos 95 anos, como é muito trágico isso, mas aqui as repetições, né? Mas assim, é, é, do, do- tá, vou avançar, senão. Mas assim, o quanto que antes da gente chegar na linguagem, antes de uma obra ser lida, e chegar nas mãos de críticos, né? Ela passa por vários outros processos de legitimação. E aí eu Sim. vou voltar para o Vaz, para o Sérgio Vaz, que ele diz que abaixo do radar também se voa. Quando a gente fala desses cânones e desses critérios, tudo, tem uma produção que não é de agora, né? O próprio Plínio Marcos, que foi um autor que se autodenominava e se reconhecia como maldito e tal, vendia livros nas ruas enfim, pautava mesmo a sua produção, a sua distribuição. Tem várias outros critérios que não são esses, né? Assim que não e de legitimação e que não chegam a gente. Então, até que um livro nos encontre, por exemplo, na infância, acho que é curioso pensar também como alguns títulos se repetem até hoje, Pequeno Príncipe, Narizinho e por aí vai. Assim, outros que não chegam, assim, né? Que foram publicados ou no mesmo período ou não. E aí Sim. eu quero avançar para uma reflexão que a pesquisadora Regina Dal Castanho traz sobre esse marginal, né? Que não é uma novidade a presença,
a citação, o protagonismo de sujeitos marginalizados, né? Tem até uma questão aqui muito massa no chat que a gente vai voltar mais no final, que isso no naturalismo, no realismo, o cortiço talvez seja o exemplo em língua portuguesa mais, né, mais visível, assim, mais notório, mas o que ela traz é que essa produção ela tem como protagonista tanto o sujeito que está narrado ali, quanto quem o narra. Sim. E aí a gente vai avançar também no segundo episódio, estou dando muito spoiler já, que é sobre esses contextos de não só escrita, mas circulação. Porque se, por exemplo, o Baudelaire fala sobre o flaneur, sobre esse sujeito que circula pelas ruas, pelas cidades parisienses, né? O poeta que circula, né? Vou usar esse termo na tradução, sem um compromisso, que não se para, não se compromete, né? Não faz parte, não se integra com a cidade. A gente tem nesse item leveza e acho que esse item que se repete nas duas listas, ele é muito importante para a gente pensar como gêneros literários. Agora, eu vou falar da contemporaneidade, mas não apenas, né? Porque os dois exemplos que o Damasio selecionou aqui para a gente trocar ideia, eles são prosas, mas é muito interessante a gente pensar como a poesia, ela é uma... E aqui eu sei que tem algumas pessoas que escrevem, que publicam não apenas poesia, mas principalmente, como ela se tornou um gênero da nossa contemporaneidade, né? Assim, né? E o Leminski tem várias provocações nesse sentido, que diz que uma delas é que diz que se todo mundo que se autodenomina poeta consumisse poesia, a poesia certamente não sairia da lista dos mais vendidos. E o Damasio também tem uma provocação que fala que livro de poesia é igual disco de baterista, né? Só compra quem é baterista ou poeta. Mas aí já estou abrindo, já estou falando demais, vou voltar aqui para o... Ô, Nivaldo, então, antes de você continuar, porque isso que está nesse slide aqui complementa o que você está falando e já responde uma das perguntas colocadas no chat, né? Da literatura marginal fora do Brasil também, que também a gente vai falar um pouquinho mais no segundo encontro, né? Então, aqui vai trazer esses autores que eu falei no início, que muitos do que hoje integram o cânone foram marginais de sua época, né? Por exemplo, o Rabelais ficou conhecido por causa do estudo do Bakhtin sobre ele, porque ele foi totalmente apagado também, o autor do século XVI, Renascimento, mas por ele usar a linguagem chula ali, e nem tão chula assim, a linguagem popular das praças, né? O clero foi totalmente contra ele, foi perseguido, inclusive. Henry Miller, que hoje é cultuado, totalmente cultuado, ele foi banido dos Estados Unidos, foi morar na França e só teve sua obra publicada lá. Ele só foi publicado em língua inglesa 50 anos depois. Quem mais? O Jean Genet, então, hoje é modelo do teatro, mas também foi um cara que ele também só foi reconhecido porque o Sartre foi estudá-lo, senão estava lá na marginalidade, né? Isso sem falar nos brasileiros que nós já falamos, Lima Barreto na sua época, negro, né? Início do século, final do XIX, início do XX, Augusto dos Anjos, paraibano. Então, aí você coloca. Hoje são clássicos, mas em suas épocas, né, como você falou, a gente não sabe, né, até eles chegarem a ser publicados, o que esses caras não passaram, né, na marginalização. E aqui, só para terminar e deixar você terminar esse curso, antes da gente falar do chat, a marginalização, então, se dá sempre por um processo de exclusão, como a gente colocou, principalmente por ser popular, né, pela linguagem, porque, gente, o popular, as manifestações, as artes populares, a linguagem popular sempre foi perseguida pelas elites, né? Não vamos entrar aqui na questão ideológica, mas existe sempre uma má vontade em analisar o que é popular, né? Então, as pessoas não costumam analisar, simplesmente vai colocar que ela está à margem e que ela é um simples objeto de representatividade. Então, existe uma má vontade em abrir uma obra e analisar realmente com os mesmos olhos com que se analisa uma obra canônica ou central.
E aí tem outros autores, como já coloquei, né? Não vou me estender muito, mas existe uma cultura marginal fora do Brasil também muito grande, com nomes, desde nomes conhecidíssimos como Pedro Juan Gutierrez, o Bukowski, a geração Beat, que eu nem sou muito fã assim, mas não dá para se negar a importância que eles têm, né? Porque eles influenciaram tantos outros autores aí que, inclusive, hoje são canônicos. E os marginais brasileiros, né? Aí o Nivaldo vai dar continuidade. Eita, tô vendo que sexta-feira vai ser o bicho mesmo. Quer dizer, tô arrastando assim para o próximo episódio. Eu acho, quer dizer, vou organizar esse encaminhamento, que nos anos 2000, início, né, 2000, a publicação do Capão Pecado, que é a obra referência, porque a gente entende como literatura marginal, e aí é muito importante, acho que para algumas pessoas já esteja situado isso, da diferença das gerações, né, da geração mimeógrafo, como o Damasio apontou aqui, e dessa reivindicação desse termo e restauração, né, ou ressignificação desse termo marginal, que o Ferrez faz na publicação da revista Caros Amigos, no ano 2000. A Caros Amigos ela teve três números, né, 2001, 2002 e 2004, sendo que na primeira edição foram 10 autores, todos homens. Tem algumas particularidades dessa revista, mas é quando se cunha e se reivindica, se auto-intitula esse termo, e aí a professora Érica Peçanha, e ela vai destrinchar na sua tese na sua dissertação, depois na sua tese, reflexões sobre isso, né, sobre as características de cada, mas vou digredir aqui, porque a gente fala muito de apagamento, né, e, e é um pressuposto básico, e talvez até bobo, mas acho que importante retomar, é que para apagar, alguém precisa ter escrito. E quando a gente fala de literatura, para ser esquecido, ou para ser, né, sublimado, muita gente não chegou até esse lugar da publicação ou da edição de um livro, porque historicamente livro é também um privilégio, vou usar esse termo vago, né, porque, né, mas é também uma relação de poder, né, tanto econômica, simbólica e por aí vai. É muito interessante a gente pensar que Paula Brito, a história das edições no Brasil, ela tem muito com o jornalismo negro, enfim, aí tem uma corrente muito, eu diria clandestina, mas não, aí também é outro parênteses, mas eu quero chegar nesse aqui, que fora das grandes editoras, desse mercado dito mainstream, né, oficial, tem muita gente produzindo literatura, e como diz o Marcelino Freire, aliás, ele pergunta e responde, sabe qual é o maior distribuidor de livros no Brasil? É o sovaco, né? São os livros carregados na mochila, são esses livros quer dizer, são as mochilas feitas de livrarias e por aí vai. Eu quero tratar dessa definição, do que é periferia, porque a gente vai cada vez mais alinhar. Se puder voltar, por favor, só para concluir que a Cidinha fala, a Cidinha da Silva, né, que é uma das autoras. A Cidinha está lançando agora seu 21º livro, Tecnologias. Eita, é um nome muito bonito, é Tecnologias Ancestrais para a Produção de Infinitos. Está sendo lançado pela editora Martelo e, enfim, uma autora mineira. Procurem saber, tá? Gosto muito, mas ela conceitua periferia como não, assim como Milton Santos, ela concorda que não é apenas um lugar, um território, um espaço marcado pela geografia, e ela traz um elemento que é do afeto, né? Que é dessas relações de confiança e trocas materiais, mas não apenas, que ocorrem nesses contextos de ausência de políticas
positivas, políticas públicas positivas, que é o que o Milton Santos reivindica e também contextualiza e posiciona a periferia como lugar da inovação, lugar das soluções. E aí também já daria um curso, aliás, mais de um curso, com a obra do Milton Santos. Eu vou avançar, porque eu estou olhando aqui o tempo, acho que a gente ainda vai trocar bastante coisa. Cada tridente no seu lugar da Cidinha é maravilhoso mesmo, Lucas. Enfim, eu sou suspeito. Se puder passar para o próximo slide, que eu gostaria de tratar desses elementos aqui. Eita. Um Exu em Nova York foi a 18ª obra da Cidinha da Silva, e foi com ela que ela ganha, com essa obra que ela ganha o prêmio Biblioteca Nacional, e a partir daí que tem esse reconhecimento, né? A Cidinha também é uma pesquisadora, ela defendeu a tese dela de doutorado ano passado, no começo do ano passado na UFBA, que trata sobre políticas públicas do livro, enfim, caso vocês não conheçam, procurem saber. E aí, eu acho muito massa a importância mesmo de trazer as obras e acho que essa concisão que o Damásio apontou aqui como um dos elementos, né, da alta literatura, eu sempre acho risível esses termos, né, alta literatura, baixa literatura, porque o quanto que isso e o Damásio já trouxe esse apontamento, né, o quanto que nada é exatamente isso, né? Tudo é discutível e talvez por isso a beleza, talvez por isso a gente se encante pela, enfim, por esse fogo que estamos em torno aqui, que é a literatura. Então, esse trecho do Renan Inquérito, que é da obra de estreia dele, Poucas Palavras, que é um livro que tem muito essa busca por um concretismo, né? Por por grafias diferentes, né, da norma padrão, e é muito interessante também, porque o Renan Inquérito, assim como várias outras pessoas que escrevem e frequentam saraus, frequentam slams, são pessoas que acessaram ou acessam universidades, por exemplo, mas têm uma escolha por escrita, uma marca, né, uma transcrição das suas produções, que se assemelham a essa oralidade, né? Enquanto que tem acho, enfim, provável que você tenha acessado esse debate sobre a revisão, né, das obras da Carolina Maria de Jesus quando ela foi editada agora pela companhia, né? Se mantinha a grafia original ou não e tal, mas o quanto que alguns artistas não é uma questão de não saber escrever, é como opção política, estética, que é um elemento que a gente vai trazer aqui bastante, né, entre essa essas condições de produção que é escolha e o que não é, o que nem sempre é escolha. E aí esse elemento então, esse vou ser breve, se a história é nossa, deixa que nós escreve, né? É quase que um mantra, você escuta e se reivindica, né? A autorrepresentatividade. A Luz Ribeiro também é um poeta que é mais conhecida pelo circuito de slam, também tem um texto que fala muito disso, né? Sobre quase que um assédio de pesquisadores ou pesquisadoras em relação a essas produções, a curiosidade, né, que as pessoas, no caso aqui, nós que estamos no ambiente acadêmico, embora eu saiba que alguns aqui são periféricos também, ou se identifique dessa maneira, mas não deixamos de estar, né, nesse espaço que foi durante muito tempo um espaço de exclusão. Mas é isso, assim, a reivindicação da representatividade. Vou avançar um pouco aqui, porque eu acho que no final das contas, a gente vai fazer um círculo em alguns termos. Tem um item que desde que a gente propôs esse mini curso, que é sobre os suportes de literatura, né? E nesses itens de fazer com que a obra chegue
e na tentativa de que ela não evapore, de que ela dure mais do que a moda, do que esse instante, do que o tempo dos corpos. Se puder avançar para o próximo, por favor, que são as condições para essa produção, né? Eu já havia mencionado a relevância e o marco que significou a revista Caros Amigos, porque ela nasce com a revista Caros Amigos barra literatura marginal, né? Esse é o subtítulo. Como eu falei, houve três números dessa publicação, e ela nasce com a circulação grande, né? Eu acho que esse é um item muito relevante, porque quando a gente usa todos esses termos e vários outros possíveis, literatura quilombola, o quilombista, como o Hamilton Borges em Salvador reivindica, literatura suburbana, como alguns autores e pesquisadores no Rio reivindicam, e assim, várias outras denominações para isso, no final das contas, não é uma coisa só, né? Eu acho que isso talvez seja banal, mas é importante dizer que a gente está falando de uma produção única, consensual, harmônica entre si, e alguns autores ou autoras que a gente como pesquisador verifica como pares, eles não se reconhecem, né? Assim, então, porque a gente está pesquisando, a gente está falando de obras muito recentes, e aí vou voltar para isso, na revista Caros Amigos, que é considerada como um marco desse objeto, né, que a gente está tratando aqui. Ela nasce em 2001, então a Cooperifa, que é o sarau mais notório, mais conhecido e mais pesquisado, completa agora 22 anos, né? O próprio Sérgio Vaz, com a caminhada. Então, tudo, se a gente for pensar como objeto de estudo, tudo é muito recente e tudo pode mudar. Até uma das falas que o Vaz disse no lançamento do livro foi isso, assim, não me chamem para falar sobre literatura periférica, porque eu li Grada Quilomba, eu li, enfim, Cervantes, eu quero falar de literatura, tal. Acho que é uma questão, quer dizer, algumas, né, a gente pode pensar pode e vai tratar bastante sobre isso, mas a importância ainda, e também é uma discussão que acho que isso que acende aqui, que as condições de publicação, os textos em si, não são a mesma coisa que obras produzidas em outros espaços. A gente está falando de linguagem, a gente está falando, enfim, está falando de linguagem, mas não até aqui não tem sido exatamente, quer dizer, tem diferenças, assim como há similaridades. Eu vou avançar aqui, porque o que eu estou tratando, o que eu estou apontando aqui, são alguns itens, quer dizer, eu acho que é importante mencionar que o meu objeto de dissertação são as antologias produzidas por saraus, e o que eu tento responder na minha dissertação, e ainda estou em hipótese, ainda estou em investigação, basicamente isso: como são feitos livros nesse circuito e como são feitos livros em outros circuitos, né? E no circuito tradicional, digamos. Essa é uma das questões, e tanto aqui nesse encerramento quanto no próximo episódio eu vou trazer algumas informações, algumas questões que são dessa pesquisa, assim como o Damásio vai apontar esses itens. Então, a importância dos coletivos e saraus, e é importante dividir entre essas duas categorias, que são diferentes. Nem todos os coletivos culturais se estabelecem como saraus e têm regularidade de sarau, e nem todo sarau é coletivo. E isso, eu acho aliás, acho não, é importante situar. E essas atuações, não apenas em contextos, um exemplo agora recente da pandemia, né, em que há uma urgência, uma demanda por união, por pautas comuns, mas a maior parte desses saraus, eles nascem
desses saraus e desses coletivos culturais nascem dessa escassez de ou equipamentos públicos nessas regiões, como teatro, bibliotecas e assim sucessivamente, correlatos, e é dessa ressignificação de espaços. Não por acaso, bares são os principais espaços onde ocorrem saraus. Isso prevalece. Se a gente pensar, são mais de 20 anos, e aqui em São Paulo, né, nós estamos falando de São Paulo, e é também interessante que a gente vai falar. No próximo episódio, a gente falando tanto sobre isso, né, sobre a especificidade dessas produções também com alguns aspectos regionais, mas que não é apenas sobre literatura. Acho que isso é muito muito importante. Acho que nunca, não sei se nunca foi, mas não apenas sobre livros, né? Essa função, desde a escolha do preço, desde a forma de distribuição, e pensando no preço, só um item, como talvez o principal filtro para você definir quem acessa esse item, né? Quem acessa essa literatura, quais espaços esses livros circulam, desde escolas, desde ocupações de moradia, os próprios saraus, que são invenções, não que não existiam saraus, tá? Não estou falando sobre isso, estou falando de saraus em periferias, né? Sim, dessa implementação dessa agenda cultural onde antes não existia. Muito muito relevante passar por isso, que o livro, como diz o Borges, né, parafraseando o Borges, aliás, né, que ele diz que a poesia é um argumento, um álibi. O livro é um álibi para a poesia, e talvez o livro, aliás, aí, tia, é muita paráfrase aqui, mas o que eu quero dizer é que talvez os saraus, esses encontros, essas encruzilhadas, esses quilombos editoriais, como diz o Eduardo Assis, seja um argumento, seja um álibi para a literatura. Mas certamente uma coisa não caminha só, né? Como não, eu acho que é indissociável o pensar literatura periférica ou marginal sem esse item do afeto, esse item das trocas, esse item da presencialidade. Aí então a forma como esses livros são feitos, como há, não apenas em São Paulo, mas principalmente aqui, políticas públicas, né? Como está pautado, por exemplo, o dia na cidade de São Paulo, o Dia da Literatura Periférica, que é celebrado pela ocasião da morte do Marco Pezão, um dos fundadores conservais da Cooperifa, e desse reconhecimento, dessa notoriedade. Quando a gente pensa inicialmente, ou ainda agora, em alguns contextos, essa precariedade das produções de edição, de fazer literatura, que ainda existe, né? Mas como também existe uma legitimação pelo poder público, pautas públicas, isso ocorre com a criação de editais, como o VAI, o PROAC, que alguns são específicos para esse tipo de publicação, e outras pautas. Eu vou avançar porque estou vendo aqui que está chegando a hora do tchau. Ixi, pelo que eu vi aqui que tem de pergunta, não sei, não vai dar para passar por todo mundo. Eu já mencionei, né, sobre... O Vaz, ele pauta... tem bastante entrevista que ele coloca isso, né? O que é literatura periférica? E ele faz essa pergunta. A literatura grega é feita pelos gregos, romana pelos romanos. A literatura periférica é feita por quem mora na periferia. E ele, com essa reflexão, com essa colocação, ele entende que dá conta de responder isso, né? O Ferrez, ele amplia para elementos estéticos, para da linguagem mesmo, e aí ele reivindica o apadrinhamento, no caso do João Antônio, da Carolina Maria de Jesus, e ele vai fazer quase que uma árvore genealógica dessa literatura marginal, a qual ele se associa, a qual ele né, ele reivindica. Eu já falei da Érica Peçanha, que ela é alguém que tenta mediar e tenta nas suas escritas refletir e ampliar esse debate. Eu estou falando aqui com obras de referência, tá? E recomendações para
para a gente avançar no próximo episódio, e eu termino aqui a minha fala com esse último item, que é a criação das editoras periféricas, uma reflexão que o pesquisador Eleilson Leite faz como um terceiro movimento do que a gente entende como literatura periférica marginal, que o primeiro é da Caros Amigos e o boom, né, a escrita, os saraus e os slams, e o Eleilson coloca contextualiza agora, como os saraus, e eles se constituem como grupos editoriais, né? Como espaços para circulação de livros e se estabelecem dessa maneira. Mas isso é para o próximo episódio. Nossa, eu estou fazendo uma propaganda aqui, parece que eu vou até, né? O próximo episódio é curto também, né? Hã? O próximo episódio também é curto. O próximo episódio também é curto. Gente, eu vou passar a palavra aqui para a gente fazer os encaminhamentos. E Bom, Nivaldo, o JP mandou algumas questões aqui, a gente vai tentar discutir junto aqui o que der tempo, né? E no final a gente se despede. Então eu já de antemão me desculpo por não ter o nome aqui das pessoas que perguntaram, mas dá para a gente ir discutindo um pouco sobre isso, né? Primeira pergunta que apareceu é se nós podemos dizer que a obra do marxista Gramsci, Os Cadernos do Cárcere, né, se é literatura marginal. Acho que sim, né? Aquilo que nós já falamos antes, elas se encaixam dentro daquelas obras que surgiram, né, como marginais. E agora, claro, elas já adentraram o cânone, são obras clássicas, né? Outra pergunta, acho que a gente já falou também, né? Existe literatura marginal fora da língua portuguesa? Claro, podemos dizer, principalmente aqui na literatura ocidental, a gente tem muitos exemplos disso, né? Outra questão diz se devemos repensar as expressões alta literatura e baixa literatura. Eu acho que está mais do que na hora de repensar isso, né? Porque todas são literatura, são questionamentos que também a gente vai trazer aí no próximo encontro, né? Por que esse rótulo? Porque muitas vezes também o próprio mercado se aproveita desses rótulos para vender, né? Tem essas questões também, né? Mas que deve ser repensado, é fato. Aí um outro questionamento é: a oralidade é elemento essencial da literatura marginal? Aí eu acho que ela é marcante, principalmente se a gente falar, né, Nivaldo, na literatura periférica, especificamente, como a gente está falando, que as grandes marcas são os saraus e os slams, que também é um pouco de performance, que a gente também vai falar no próximo encontro. E aí o Nivaldo é o cara mais indicado para falar disso. O que você acha, Nivaldo, dessa questão da oralidade? eu acho que porque também se confunde, né? A obra com o autor, a performance, e acho que é muito, muito importante a gente pensar a circulação, que na maioria das vezes esses livros eles não chegam sem os autores, eles não chegam sem os lançamentos, sem a sua apresentação, sem que o autor defenda e apresente literalmente, né, essas obras. Então, e até que haja uma demanda para que determinados autores que se apresentam muito bem, que têm uma performance com uma reivindicação. Por que você não faz um livro? Muita gente nesse circuito, nesse espaço, se reconhecem ou são legitimados enquanto autores, poetas, a partir das suas performances. Então, a coisa está muito atrelada à outra. Eu vou até avançar aqui em uma que eu vi agora, Damásio, que é sobre a Carolina Maria de Jesus, né? Sim. Que a Maria coloca, que é da leitura, e não há dúvida que há essa associação. A própria Vera Eunice, que é a filha da Maria, da Carolina Maria, há cerca de um mês, né, no Museu das Favelas, a gente fez um evento de lançamento do livro Úrsula, com a presença dela, da filha da Carolina, e ela entende como positiva, ela reconhece o quanto que a mãe é percursora. E acho que tem uma novidade aqui, gente, que não sei o quanto que está posto para todo mundo,
que é essa novidade de os autores, quem produz arte, já ter esse posicionamento, esse autoposicionamento de como quer ser tratado, como quer ser estudado, como que quer ser entendido. Porque, no geral, as obras, elas entram nesses lugares de discussão, né? Depois, é algo que não é exclusividade desse objeto, mas é algo muito próprio daqui. E aí o Lucas traz a questão dos zines, das publicações, que é muito, muito fundamental mesmo, objetos que são, tem o próprio Lucas é autor de zines, né? Que circulam por menor preço, as produções em menor escala, e toda a tecnologia que o zine representa também. Eu falei que ia ser curto, 1h30. Pois é, então, outra questão colocada aqui, podemos considerar qualquer autora mulher como escritora de literatura marginal? Eu penso que não, porque como nós colocamos, né, a gente, quando fala no cânone brasileiro, por exemplo, a gente já pensa em Clarice automaticamente, em Lígia Fagundes Telles. Nós temos autoras mulheres que são canônicas, mas é fato que muitas delas ficaram de fora, né? Isso aí é inegável, e não só no Brasil, né, como no mundo inteiro. Outra questão que se coloca, aí também fica para você, mas antes dessa que eu vou passar para você, eu acho que essa pergunta se relaciona à questão da alta literatura e baixa literatura que falamos. Aí ele coloca assim: quais outras que substituiriam essas expressões? Eu acho que isso é coisa que a gente ainda está estudando, é termo de pesquisa, mas como o Nivaldo falou da citação do Ferrez, ou do Sérgio Vaz, não lembro, que literatura grega é feita por grego e tal. Quem foi que falou, que você citou? É o Vaz que fala É o isso. Vaz. Então, eu costumo, quando eu estou analisando, apresentando trabalho sobre essas obras, eu costumo colocar, por exemplo, em se tratando de literatura brasileira, literatura contemporânea brasileira. Então, eu coloco em pé de igualdade tanto o Sérgio Vaz e Ferrez e Nibrizante, quanto o Bernardo Carvalho, o, vamos pensar num outro brasileiro aí que é central, Luiz Rufato, né? Então, são autores da literatura contemporânea brasileira. Então, eu acho que deve ser repensado, sim. Lourenço Mutarelli, claro, é meu autor, né? Ele tem origem marginal, total. E outra, Nivaldo, para a gente ir terminando, e é uma questão interessante que se coloca, qual a diferença entre editora independente e editora periférica? Eu acho que a maioria das editoras periféricas são independentes, né? Mas você, como editor, pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu acho que está muito no recorte que você mencionou da citação do Vaz, nisso. Inclusive agora, próximo dia 5, 6 e 7, haverá a segunda-feira do livro periférico aqui em São Paulo, com a presença de editoras independentes nesse evento. Eu acho também eu vi aqui tem algumas questões, se o Jorge Amado é autor marginal, periférico, e também literatura erótica. Olha, gente, eu acho mesmo que não é o caso da gente ficar decidindo, dizendo, legislando. Não me interessa, acho que o Damásio também, né? Ficar pontuando o que é o que não é. Tem alguns objetos que a gente entende que são, né, e tem essas autorreivindicações, a gente tem esse entendimento que é o que a gente vai colocar aqui. Porque se a gente começar é, nessa discussão, aí já, isso por si só, Já daria um por si outro só curso. já é outra treta do que é o que não é e por que não é. E é muito boa também, eu adoro treta, mentira, não gosto não. Mas já deu tempo, vou passar a palavra para o Damásio. Quero agradecer de novo todo mundo que teve aqui. É, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a gente abriu muita gaveta. é, é isso. É isso, eu acho que a gente abriu muita gaveta. O intuito do curso é justamente trazer isso, né? Até falar para o Nivaldo no início, a gente tem mais questionamentos até do que respostas, mas o espaço ele é excelente justamente para que a gente possa discutir, ouvi-los, né? Trazer novas ideias, novos pensamentos sobre essa literatura que está sendo produzida. Que também nós vamos falar na próximo encontro,
é o que se tem de mais representativo e de maior movimentação no cenário da literatura brasileira da atualidade, inegavelmente, né? Tudo que se tem produzido em grande número e todo grande movimento em volta da literatura nesses tempos atuais vem sendo por conta das literaturas marginais, né? E o mercado tem se aproveitado disso, que a gente vai falar também um pouco disso. Então, aqui nessa tela de despedida, né, eu coloquei o contato do Nivaldo aí, quem quiser falar com ele, o Nivaldo está nas redes sociais, você encontra ele aí nas redes sociais. E eu, de rede social, não tenho nada, só o e-mail, quem quiser falar comigo, manda um e-mail aí que a gente troca uma ideia. Então, agradecer novamente ao nosso grupo de pesquisa que possibilitou aí esse mini curso, ao programa de literatura e crítica literária da PUC, aqui da PUC, né, com esse espaço, né, tão interessante para a gente poder discutir literatura. E é isso, nos vemos no próximo encontro aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.